dia, né? Primeiro pela bênção da vida, né? Lembrando de Jesus, né, que é o nosso modelo, e de toda essa pleia aí de amigos, né, que sempre estão nos inspirando, trazendo lições novas, e a gente no aprendizado, que consigamos colocar em prática. Que as vibrações que serão feitas aqui, que elas se expandam, né, que alcancem a todos os nossos companheiros, irmãos, amigos, trazendo um pouco mais de alegria para a humanidade, expectativas melhores, e que a semana possa ser produtiva para todos nós. Que a nossa reunião transcorra da melhor forma possível, que possamos assimilar, né? Isso aí vai ser muito importante para as nossas vidas, essa mudança de comportamento, de visão, né, do material e do espiritual, cada dia uma novidade que nos chega, e a gente tentando, né, nos esforçando, porque esse é o objetivo. Então, assim que possamos dar por iniciada a reunião da manhã de hoje, e cada um consciente da sua responsabilidade, né, nesse momento de estudo de domingo de manhã, essa maravilha, né, essa bênção em nossas vidas. Então, vamos lá ao nosso primeiro livro de estudo, por favor. Espera aí, deixa eu só... Não botei aqui. Está gravando lá, Carlos? Tá, lá tá. Agora tá. Então, Fonte Viva, lição 11, glorifiquemos. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todo o sempre. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 20. Então, vamos à dissertação do Emmanuel sobre esse versículo. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, assevera no íntimo: bendita seja a feia largata que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, voludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilhosa no céu que vem após a noite na terra. E ele finaliza: que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Que assim seja. Faz um poema, né? Maravilhosa. Lindo demais. Só a poesia. Depois tira uma foto e bota lá no grupo, Carlos. Tá, bom sim. Então eu trouxe aqui uma leitura aqui do livro Animais Nossos Irmãos, ditado pelo Eurípides Kuhl. Quer falar aí, repetir esse subtítulo? Animais Nossos Irmãos. E ditado pelo espírito Eurípides Kuhl. Você me falou essa parte aí, me fez lembrar uma vez que eu fui falar para umas pessoas, umas 4 pessoas assim, tem muito tempo isso, sabe? Falei assim: as pessoas estão falando mal do cara, mas esse diabo que vocês tanto falam são nossos irmãos espirituais. Que isso? Meu não é? Mas quase que deu briga. Aí depois acalmou o ambiente. Eu falei: agora vamos voltar e vamos explicar. É que todo feito da natureza, ele é através, principalmente, da espiritualidade. E todos nós viemos do mesmo polo. O que acontece é o seguinte: vocês veem uma fantasia de carnaval, vê
do capeta, vê do gato, vê do morcego, coisa e tal. Mas quem que está ali dentro? É um ser humano. Então é a mesma coisa. Quem está atrás daquela fantasia do demônio, de qualquer coisa, é um espírito igual o meu e o teu. Então aí agora me fez lembrar dessa máxima aí, é que as pessoas ficaram, mas mesmo assim, isso é horrendo. Eu falei, é horrendo, é aquilo que eles trabalhavam. O importante é que em cada reencarnação tua, Deus, o grande mestre, dá uma página em branco para você poder recomeçar de novo. Mandei para você, mandei para você, mandei para você. Primeiro conteúdo, assiste. Mandei para você. Vai. Então, eu trouxe aqui o princípio inteligente. Mas eu vou ler a matéria, que é pequenininha, é um parágrafo só, aí entra no princípio inteligente. Deixa eu ver se tem algum título. Não tem, não. Anda dizendo sobre o desenvolvimento dos 3 reinos, né? Matéria, criada por Deus em tempos anteriores aos seres vivos. A questão número 21 de O Livro dos Espíritos, que já citamos. Deus jamais esteve inativo. Só Ele sabe se a matéria existe desde toda a eternidade ou não. Possui força mecânica, força de atração e agregação, átomos. É instrumento para a vida de todos os seres vivos. Agrega-se e desagrega-se constantemente por fatores físicos ou químicos, mas apenas até ao nível dos átomos. Tais átomos desagregados, cedo ou tarde, retornam ao solo e eles reintegram-se. Aí agora vai entrar no... Olha só o primeiro parágrafo. Então, matéria. O tema é matéria. Criada por Deus em tempos anteriores aos seres vivos. E a questão, isso aí está na questão 21 de O Livro dos Espíritos. Então vamos entrar aqui no princípio inteligente, que é o tema de hoje. Criado por Deus, obra que não cessa, é dotado de vida, possui princípio vital e um princípio espiritual, extinto inicialmente, e inteligência ao humanizar-se. Extrai do reino inorgânico sua manutenção durante toda a sua existência terrena. Então, esse espírito inteligente extrai no reino inorgânico sua manutenção durante toda a sua existência terrena. Quer dizer, o princípio inteligente depende do inorgânico aqui. Então, é bem interessante por esse inorgânico, né? Terminado seu ciclo vital, desagrega-se e todos os seus elementos constitutivos reincorporam-se ao solo, sua origem. Sobre a origem do princípio inteligente inicialmente, nos minerais, concorde com Kardec, consideramos perda de tempo discuti-la. Esse é um dos mistérios de Deus. Então, de divagação no caso, né? Sobre a origem do princípio inteligente, inicialmente nos minerais. Peraí, só um instantinho, cara. A pergunta de hoje é 601, né? É 601. E isso aí, a lei progressiva é o princípio inteligente? Não, aí, tu leu a pergunta? Eu li. Se os animais têm essa inteligência... Essa é uma capacidade da lei progressiva. Da lei progressiva. Ou seja, a cada reencarnação você vai subir num degrau em cada coisa. Isso é um princípio inteligente? Muito Aqui está dizendo o princípio inteligente. Como é que origina o princípio inteligente? Que vai estar dentro dessa situação da evolução. Animal. E fala ali do mineral também, né? Mas aí é que pelo jeito está em todos os reinos. Eu só não associo o tema princípio inteligente à pergunta em si. Eu fiz uma associação direta. Deixa os dois chegarem aqui, aí eu continuo. Pode ir. Muito difícil hoje, hein? Pode. Tá bom para o Luciano aí. Chegou atrasado, mas Mas está presente. Assim,
Se é no, Trabalhador de última hora. Isso. se é no Luz e Caridade, é verdade. Ó. Beneficiado. Nada é por acaso. Nada por aqui. Ai, ele. Desculpa, doutor. Nada. Perdeu o melhor. Já chegou em tempo, hein? É, mas perdeu a poesia. Perdeu a poesia. Então vamos lá. Sobre a origem do princípio inteligente, inicialmente nos minerais, concorde com Kardec. Consideramos perda de tempo discuti-la. Esse é um dos mistérios de Deus. Essa posição não implica considerá-la verdadeira, nem que inexistam outras. É que para nós ela reveste de maiores possibilidades, não de resolver a questão, mas de aquentar a divagação intelectual. Quer dizer, assunto sem base, né? Nada nos impede supor que os minerais são o grande potencial de que se valeram os engenheiros siderais para, equipando as mônadas de porções energéticas deles sob determinadas condições de desagregação, agrupamento e assimilação, formam o reino orgânico em processos de fecundação. Então, aí já coloca esse princípio inteligente como um substrato, um desdobramento das energias de espíritos superiores, né? Aí entra naquela questão que a gente tem comentado aqui, entendeu? Do perispírito. A gente tem que entender que perispírito é ser imaterial. Perder essa ilusão de que acabou isso aqui, acabou tudo. Ao contrário. Não. Isso aqui é mineral. Isso aqui retorna a sua origem aqui, né? Mas o teu perispírito ainda leva muito do material para o lado de lá. Esse mundo espiritual que a gente fala, que idealiza, é um mundo material ainda, é um mundo semi-material. A gente vai depender basicamente de muitas coisas que nós usamos aqui. Inclusive o texto está corroborando em relação a isso. Por isso O Carlos se prende muito e me ajuda muito na parte filosófica, que a parte material eu consigo ter essa visão. A gente está sempre conversando sobre esse assunto, sabe? Porque é fundamental. Perder esse terror, esse pavor pela morte, a morte não existe. Por isso que eu sou contra a cremação. Por quê? Você veio da terra, o teu corpo, a tua matéria, ela tem que voltar para a terra de novo. Eu sou totalmente contra a cremação. Mas aí, cremar também, o que sobra ali é matéria, mais quintessenciada, mais diminuta, mas quer dizer, tudo se transforma, nada perde. Mas aí é que tá. Sabe qual é o bom da cremação? O desapego. Sabe por que muitos espíritos ficam presos dentro do caixão? Por causa do corpo se decompondo. Mas é porque o cara não tem entendimento. Mas, aí tu entrou Isso aqui é uma escola. não, mas é que tá. E tu quer todo mundo no mesmo nível. Isso é uma escola. Não, Pô. eu acredito que no momento vai estar bem equivalente a isso. Olha só. Mas olha só, mas aí mesmo quando você faz a cremação, o seu pó vai ser jogado ou no mar, ou vai ser jogado na terra. Então você está voltando ali. Tá Então, voltando. que perde muitas das propriedades que você crema. Mas é o apego. A verdade é que a cremação faz você se desapegar. Porque você já cai naquela, o meu corpo acabou. Foi desintegrado. E aí você vai ter que criar outras manhas, porque a manha do apego ao corpo físico acabou ali. Isso é um lado Vai positivo. continuar no corpo perispiritual. Não muda. Coisa física. O físico andando mexendo o papo na terra. Então tem que voltar na terra. Olha só, me chamou muita atenção Fala. uma frase aí que você leu de, vamos dizer assim, da evolução dos animais, dos irracionais, ter essa evolução cordialmente. Mas acontece que vamos observar, vamos dizer pelo cão, que é bem chegado ao ser humano. Tem cães que eles são selvagens, são, vamos dizer assim, não tem outro termo, é selvagem.
Mas dali daquela postura, tem, vamos dizer, nasceu outros, junto com eles, irmãos, que às vezes são mansinhos, bem diferente aquele, não tem aqueles tipo de costume, aqueles hábitos do selvagem, do cão. Então, quer dizer, isso aí já é, então, a progressão, vamos dizer, do animal, é totalmente, praticamente material, né? Mas o animal tem um raciocínio bem rudimentar, mas tem. Dentro dele, né? Tem um exemplo que um colega meu colocou, que ele foi na casa da tia, a tia tinha um poodle, que ela era muito severa, que ela morava num apartamento, e apartamento é meio chato para ter bicho. E ela também não gostava de o poodle, o cachorro, ficar em cima da cama, em cima de sofá, para quando viesse uma visita não estar o sofá cheio de pelo, coisa que acontece muito na minha casa. Lá todo mundo é deseducado, lá faz o que quer os cachorros, mija dentro de casa e tal. E esse rapaz notou, quando a tia dele foi tomar banho, a poodle mudou de personalidade. Subia no sofá, subia na cama, fazia o teu. Quando ela saía, sereninha ali. Aí ele contou para a tia, e a tia, por isso uma vez eu entrei na cama, no quarto, eu vi a cama meio desarrumada, eu falei, eu forrei a cama. E eu nem imaginei que seria a fulana, porque ela não sobe na cama. Não sobe quando a senhora está aqui. Quando ela nota que vai no banheiro, demora um tempo, ela faz o que ela quer. Então, isso tudo dá essa noção de inteligência. Ela tem um raciocínio limitado, muito limitado, mas tem. Conseguiu equilibrar agora. E eu estava falando do livro do São Francisco de Assis aqui, pelo Miramês, ele narra um fato que uma localidade estava assombrada com um lobo. O lobo era muito feroz, tinha matado e até devorado algumas crianças na redondeza ali. E aí São Francisco de Assis chegou ali naquela localidade e narraram isso. Ele, aonde fica esse lobo? Aí ele, fica dentro da floresta, em tal lugar e tal. Você pode me levar lá perto? Posso, mas cuidado, é muito perigoso. E ele foi, e deixaram ele lá e foram embora. Só que foram embora achando que ele não ia voltar mais, porque o bicho era brabo. E aí ele chega perto lá da cova, chama o bicho, o lobo vem, já rosnando, aí ele começa o diálogo com o lobo, pedindo para ele se pacificar, que ele era de bem e tal, e fala por que ele fazia aquilo com as criancinhas e os adultos do vilarejo. E aí começou o diálogo ali, ele explicou, e ele fez um pacto com o lobo. Vamos fazer o seguinte, você não violenta, não machuca, não mata nenhuma criancinha, ninguém do vilarejo, e eu vou te alimentar daqui para frente. Aí ele levou o lobo, foi lá no vilarejo, narrou a situação toda do que estava se acontecendo e o pacto com o lobo, e todo mundo ficou maravilhado. E um tempo depois, São Francisco sai do vilarejo e o lobo fica lá com a comunidade. E todo mundo, e as crianças já brincavam, até tacavam pedra no lobo, como se fosse um bobo. Na verdade, era a sobrevivência dele de se alimentar, né? E a ignorância de um relacionamento plausível, racional, amável, né? E aí o São Francisco tendo, isso aí vai o lado vibracional também, não é só você criar uma técnica, é a tua vibração, é questão de crença, né? Porque senão tu coloca a dúvida e o medo ali, já era. Olha, francamente, eu achei muito bacana, até um pouco emocionante, mas é de deixar, cria dúvida. como dizer o seguinte, acreditar que aconteceu, mas por outro lado, pode ter acontecido, viu? Porque isso aí vamos dizer assim, partiu da mente do ser humano para
a condição do animal. E aí é que está o problema de despertar no animal essa condição dele poder aceitar, né, o aconselhamento, o plano de vida mudar, ser mais calmo, mais tranquilo. Mas tudo é possível, né? O que é mais aceitável? Moisés abriu os mares ou Maria Lobana? Olha só, ele tem uma situação. Essa daí do Francisco de Assis. Tem uma situação também interessante nisso aí, que é o seguinte: você estagia. Nem todos vão ter essa necessidade, a gente não pode afirmar nada, mas nós estagiamos nos reinos animais, porque o cão, por exemplo, qual é a característica dele? É a fidelidade. Ali, como um futuro espírito humano, você aprende a fidelidade. E assim vai os outros sentimentos. A visão espiritual disso daí também pode ser uma adaptação já do lobo para uma outra. Pode continuar, Carlos, por favor. Aí o Eurípides vai falar aqui: essa posição não implica considerá-la verdadeira, nem que inexistam outras. É que, para nós, ela reveste de maiores possibilidades, não de resolver a questão, mas de aquietar a divagação intelectual. Nada nos impede de supor que os minerais são o grande potencial de que se valeram os engenheiros siderais para, equipando as mônadas de porções energéticas deles, sob determinadas condições de desagregação, agrupamento, assimilação, formar o reino orgânico em processos de fecundação. Escolhe um pouquinho, rapidamente, só para dar uma ideia, mônada, repetir de novo, já é o princípio do espírito. É a formação. Nos 3 reinos vai se criando essa mônada, e do animal vai ser o elo com o humano. Então a mônada é o princípio do espírito, está se formando ali, está se construindo, mas começa ainda com a mônada, que não é espírito, mas já está se formando, porque o espírito, a diferença da mônada e do espírito é o livre-arbítrio, coisa que eles não têm. Se a gente for fazer por exemplo, uma comparação com o humano, né? Se eu comparar o primeiro dia que eu pisei aqui até hoje, quanto que eu evoluí? Então, é a mesma coisa. Mesma coisa. Você vai crescendo, você vai melhorando, você vai evoluindo, vai aprendendo. Né? Se lapidando, exatamente. É interessante isso. Individualizando tais porções de compostos minerais, botou entre aspas aqui, embriões, aí situem o princípio vital, inicialmente em alma rudimentar, equipada de instintos e de movimentos, que ao longo da marcha evolutiva se demora no reino animal, submetido permanentemente à lei natural de progresso, na sucessão incontáveis degraus evolutivos. Desenvolverá a inteligência, ingressando assim no reino hominal. Mais séculos, milênios e incontáveis existências, e transitará nas ordens mais elevadas da espiritualidade, com mais amplas percepções de Deus, sentindo o amor integral, a inteligência suprema, a bondade infinita. Esse roteiro que certamente todos estamos percorrendo, uns menos, outros mais à frente, representa a volta à origem. Eis que, por Deus, fomos criados simples e ignorantes, e a Ele retornaremos, simples e humilde, tal como os anjos. Num exemplo simplista, talvez possamos entender a criação do Espírito como sendo a maravilhosa escultura que é extraída de um bloco de pedra. Esteve a escultura o tempo todo dentro da pedra, mas só se libertou e nasceu com a vontade e a ação do artista sobre ela. Mesmo este exemplo é fraco, pois nele a escultura é parte da pedra e permanece imóvel e sem vida, como sua origem.
Quando Michelangelo terminou uma de suas obras-primas, a escultura em mármore de Moisés, teria determinado: parla, fale. Se a escultura tivesse obedecido, teríamos um exemplo melhor. Carla hoje está poética. Carlos, Ah, o Gemini aqui, ele determina três conceitos para a Mônada: filosófico, biológico, esotérico e espiritual, que é o que interessa para a gente. Essência divina, fagulha ou princípio inteligente eterno que evolui através dos reinos da natureza até a consciência plena. aí ele já coloca a mônada como um espírito, né? Então. Ele já faz um evolução, pacote né? só. Só que a mônada não é o pacote, é a metade do pacote. É uma célula, né? Uma célula espiritual que ela está desenvolvendo. Então sou eu. Nós. Porém, só Deus, o divino escultor, no dizer do Espírito Emmanuel, produz a maravilha da criação de um ser, por mais rudimentar que seja, emoldurando a mônada com elementos inorgânicos, minerais. Confere-lhe movimento, evolução, imortalidade, enfim, o dom supremo da vida. Gabriel Delane alicerça a ideia de que a evolução do princípio inteligente começa no reino orgânico. Se admitirmos que a força é um mineral de ser, se admitirmos que a força é um mineral de ser, um aspecto da matéria, não haveria mais do que dois elementos distintos no universo, matéria e espírito. Seria interessante a leitura de Gabriel Delane, gente. Pô, fantástico, entendeu? Contemporâneo de Kardec, um dos alicerces da doutrina espírita. Ele é um deles, de Kardec. Quem? Gabriel Delane. Mas quem não tem hábito de ler é maçudo. É uma super ciência, né? É brabo, E é só né? coisa grande, é só coisa grande. Agora o Leão dele não. O Leão dele é filosofia. Já é. Mais simples, mais coisa. Eu ainda vou estar te falando porque é mais simples, mais fácil de ler. Olha só, um detalhe. Nós, aqui no plano terreno, nós temos os animais, nós domesticamos o animal e tudo. Nas colônias, já é num aspecto muito mínimo. Aí se vê um cão, coisa e tal, aí se vê outro tipo assim de animal. Não sei se tem outros. Agora, em mundos mais puros, muito mais elevados do que a Terra, será que ainda existe essa, vamos dizer, existência de animais? Ô, Erlei, vou dizer para você, espera as outras semanas que isso aí é matéria das outras É uma perguntas. sequência. Vai vir essa pergunta aí. O que caracteriza essencialmente o espírito e a consciência? Isto é, o que caracteriza essencialmente o espírito e a consciência? Isto é, o eu da matéria. Desde as primeiras manifestações vitais, o eu evidencia sua experiência, reagindo espontaneamente a uma excitação exterior. Interessante, né? No mundo inorgânico, tudo é cego, passivo, fatal. Jamais se verifica progresso. Não há mais que mudança de estado, os quais em nada modificam a natureza íntima da substância. No ser inteligente há aumento de poder, de desenvolvimento, de faculdade latente, eclosão do ser, a traduzir-se por exaltação íntima do indivíduo. Isso aí está lá em A Evolução Anímica, o universo, a matéria e o espírito. Está dizendo aqui que é só da FEB, mas não põe aqui. Eu nem sei qual é o livro que eu li dele. Eu sei que eu li um livro que foi difícil ler, mano. Foi muito difícil. Eu ganhei, eu acho que de presente de alguém daqui, esse livro. Mas a Carla tá mexendo mais lá e não tá conseguindo entrar para comprar, né? Eu tava falando isso com Comprar o quê? Os livros. Aí No- eu na- gente, ela não tá Mas qual? Estante virtual. Ah, Mas aí o seu Valdemir. ele estava falando, de repente, pela quantidade de livros, talvez, que
Vestido de Você não cristã, né? questionou o frete. Mas acho que não foi não, foi Ó, eu vou te dar uma ideia. Ah, Eu não sei se você compra muito na Shopee. Compra. eu não tenho acesso. Que a Shopee, Não, eu como compro muito, tudo é sem frete. entendi. Eu entro lá no desconto, aí vem lá uma porção de íconezinhos ali. E tá lá, frete grátis. Porque às vezes dão desconto, o desconto é menor do que o frete. Às vezes não, sempre, o desconto é menor do que o frete. Não, o livro é 10 reais. Aí coloca eles ali. Ó, eu comprei agora esse evangelho, que até o Valdemir falou aqui, eu comprei na editora do For, estava 57,99. Mais o frete. O frete era R$ 33. Falei, pô, aí fui lá na coisa, estava 52 e eu não paguei o frete. Aí paguei 52. Quer dizer, dava quase 2 livros lá na outra. Então eu estou comprando mais livros na Shopee do que na estante virtual. É um sebo, né? Aí de repente tem livros muito baratos. Na Shopee a maioria são novos. Aí tem isso também. Mas eu não tenho importância de ser velho ou ser novo, eu quero é ler o livro e pronto. Isso lá é livro usado, né? Não, lá é. Geralmente é usado. Quando é novo, eles postam lá e é bem mais caro. Não baixa e-book, não? Teu filho não baixa e-book pra caramba. Ah, baixa, mas eu gosto de ter o Eu também livro. não gosto de ler. Não, eu gosto de ver audiobook. É porque quando eu estou dirigindo e tal, audiobook. Aí fica ali ouvindo, eu vou ouvindo o livro. Mas ler no celular eu não gosto Eu não. Força muito a vista também. Eu já falei pra ele, lá no Instituto de Cego, lá em Botafogo, tem uma porção de programas disso aí, para ele se adaptar a essas tecnologias modernas. E aí, muitos dos conceitos que ele traz, a partir do momento que a leitura, se você ver, desculpa, cara, de cortar, isso é uma leitura evolutiva, que ela vai evoluindo dentro do espiritismo. Então, a partir do momento que ele começar a acompanhar isso, porque ele tem tempo. Já falei para ele, vai lá no coisa, anda muito, vai no Botafogo, eles vão te ensinar tecnologia disso aí. Institutos que se Instituto de Cego, que eu já me gostando. Ele já vem gostando. É pertinho do. Ali da Avenida Pasteur, Fundação da Avenida Pasteur. Calma, só vai pedir para eu repetir o comecinho do parágrafo, por favor. No ser inteligente há aumento de poder, desenvolvimento de faculdade latente, eclosão do ser, a traduzir-se por exaltação íntima do indivíduo. Finalmente, socorre-nos o espírito André Luiz, ratificando que o princípio espiritual inicia sua jornada evolutiva no reino animal. Os organismos mais perfeitos de nossa casa planetária procedem inicialmente na ameba. Logo depois da forma microscópica da ameba surgem no processo fetal os sinais da era aquática de nossa evolução e assim por diante. Todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Quer dizer, o nosso processo de espiritualização começa no animal. Então, acho que é por isso que ele falou lá no início que primeiro foi criada a matéria, depois surgiu o espírito. Foi essa a introdução do estudo. Parece ser aqui, né? Então, o mineral seria uma adaptação. Bom, até que uma construção para um alicerce, né, para fazer o espírito. Né? Inclusive, ele disse que não se podia falar nada sobre isso, que ninguém divagação, está jogando o que acha. Né? Consagremos todo o nosso esforço na análise dessa difícil questão, início e elos da vida, com o intuito de lograrmos, ao final, poder afirmar conscientemente, como agora o fazemos, independentemente da origem. Homem e animais são irmãos. Que assim seja. Deixa eu mexer com a vaidade e orgulho do Erli. Tu já foi uma merda, Erli. Eu já fui uma merda, Erli. Eu quase não ia trazer essa leitura. Eu vi no início. Eu falei, leitura boa. E foi legal, Foi. Desde o começo, até a primeira leitura, já começamos aí poesia na segunda. Sim. Leitura do Livro dos Espíritos. Parte 2, capítulo 11. Dos Três Reinos. A pergunta é 601. Pergunta. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva?
Sim, e daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem. E se lhes acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Aí ele dá um subitem aqui. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemos-los dotados de Imaginemos dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não Quer usar óculos, não? minha vista tá queimando. Ah, Que não flartam sobre a direção do homem. é interessante a gente entender que ali ele coloca que tem mundos superiores, no qual os animais lá são mais desenvolvidos, muito mais do que aqui, mas eles são animais, não são humanos. E ali ele não é maior ou mais desenvolvido do que o mundo do humano, do mundo mais primitivo. Porque a diferença entre o animal e o humano é o livre-arbítrio, coisa que eles não têm mesmo nos mundos superiores. A comunicação, de repente, é mais direta, é uma porção de situações, sensibilidades e tal, mas são como se o animais. animal fosse adestrado, né? É como, Mas olhando o equilíbrio assim. como um animal nosso caseiro, né? Eu li uma comunicação ontem do Mozart, na Revista Espírita. Acho que foi a primeira edição da Revista Espírita. Ele falando que ele está vivendo em Júpiter, e que lá em Júpiter o som das árvores e tal é em forma de melodias, entendeu? Melodias clássicas e tal. Então, quer dizer, a gente já vê uma diferença, né? Aqui bateu um vento, é um barulhar. Lá não, lá a coisa é muito mais amena. Deve ser bem sutil, né? Porque ouvir ali a sinfonia de Beethoven o tempo todo, tu enlouquece. Ouve o tempo todo, né? Tu enlouquece, né? Aí depende do teu estágio evolutivo. Bom, mas Você se sentir bem naquele ambiente. O que ele quer dizer é o seguinte: imagina o som de um vendaval aqui. Já terroriza. É melhor. Nossa, É melhor, mano. então vamos lá. Peraí, foi justamente esse tipo de tema aí que eu estava querendo aquela hora que fosse explanado aqui entre nós. É uma coisa interessante, porque o animal ele está sempre dependendo do fator inteligência maior, que é a do ser humano. Então, quer dizer, nós chegamos a um ponto de evolução que está ao nosso alcance, o que nós sabemos, que há mundos superiores, mas esses mundos superiores nós temos também, para nosso conhecimento, limite. Nós não sabemos de tudo através de tudo. Então, o que acontece? Aí estava querendo saber, mas aí já veio a resposta do comportamento. Se lá existem animais e se eles são obedientes ao ser humano de lá, desse plano mais evoluído. Então, aí já vem mostrando que é de acordo também com a evolução humana que o animal também vai fazendo segmento. Agora, só não disse também o limite máximo do animal. A gente está querendo saber. É transição, Erlei. Limite máximo é uma transição. O limite máximo é até ele não ter um livre-arbítrio. Quando ele tem, ele já não é mais animal. A gente tem que entender isso. Tu falou aí que o animal queira chegar ao estágio. O animal não tem nem noção. O animal vê o humano como Deus. Bota na cabeça, nós estamos aqui porque nós fomos animais. Essa evolução não é só para o cachorro de hoje, não. Nós já passamos, estagiamos por lá. Isso não tem nenhum demérito, é o que a gente está aprendendo ali.
Ao contrário, nos dá a ideia da justiça divina, entendeu? Não chegou assim, Adão e Eva. Tirar da cabeça essa história de Adão e Eva, porque eu sei que você não acredita nisso, entendeu? Então, vamos ver por esse raciocínio. Mais uma vez, cada reencarnação é uma folha de papel em branco para você. Como é que nós vamos chegar? Como é que nós vamos chegar a anjo sem passar pelo estágio atual? Essa questão que a gente fica discutindo aqui, errou, não está certo, isso não existe. O erro faz parte. A gente tem que errar para aprender. Entendeu? Não, Você vai ter e outra vida, outra oportunidade. agora, esse papel em branco aí não é tão em branco. Essa é a própria existência. É por isso que quando a gente começa a estudar, a gente primeiro vai para o CA. Exatamente, fases, né? Verdade. Depois vai evoluindo. Então vamos aqui na Filosofia Espírita, a lição, o capítulo 40, alusivo a essa questão do Livro dos Espíritos, 601, Lei do Progresso. Deixa eu ver quantas páginas tem. Os animais estão sujeitos à lei do progresso como? Não somente os homens. Progresso? Lei do progresso é o título. Os animais estão sujeitos à lei do progresso como? Não somente os homens, mas tudo que Deus criou. Pensas que os minerais não progridem? Que as árvores não se adiantam? Assim como os animais e os homens? Deus não iria criar algo estático. O progresso, como chamamos, o despertamento dos valores espirituais, em tudo tem a sua marcha diversificada, de acordo com o tamanho evolutivo de cada criatura e de cada coisa. Entre os homens, o progresso é mais rápido, porque estes o ajudam com o seu raciocínio e com a sua inteligência, mas os animais e os outros reinos, quando estiverem na escala dos homens, também irão participar dessas bênçãos do esforço próprio, porque os caminhos são iguais para todos, sem exceção. Na bandeira do Brasil há a palavra luminosas aos nossos olhos espirituais, onde se lê ordem e progresso. A ordem é, pois, a base do progresso. E o progresso é a expressão de Deus, manifestando-se em toda parte. E essa ordem, o progresso, é um axioma positivista. Os animais, nos mundos superiores à Terra, certo que são mais adiantados pela atração natural das necessidades dos habitantes. Vou repetir aqui, os animais nos mundos superiores à Terra, certo que são mais adiantados pela atração natural das necessidades dos habitantes. Dentro do raciocínio do Eulei, né? Eles teriam, quem sabe, os trabalhos mais grosseiros que se fosse na Terra. Eles teriam, quem sabe, os trabalhos mais grosseiros que se fosse na Terra. Quem os faria seria os próprios homens mais atrasados em duras provas. Entendi. Ele aqui. Repete, por favor, do... Se é mais adiantado, era para não fazer. Eu me perdi no pensamento. Eles teriam, quem sabe, os trabalhos mais grosseiros que se fosse na Terra. Quem os fariam seriam os próprios homens mais atrasados em duras provas. Então, eles teriam. Agora, eu não entendi se eles teriam os trabalhos mais grosseiros que se fosse na Terra. Quem os faria seriam os próprios homens mais atrasados em duras provas. Entra ali no lado controverso. Vamos ver um detalhezinho aqui que é rápido e que está dentro disso aí. Quando nós éramos bem mais novos, os animais, vamos dizer, cavalo, o gado, né, o boi, eles eram serviço completamente direto do homem, principalmente os que estavam mais para dentro do sertão. Hoje em dia, a própria condição de cultura repele esse tratamento de animal ser, vamos dizer assim, como se fosse um escravo, trabalhador, puxando carroça, coisa e tal. Existem máquinas para isso e os animais
aboliram para eles essa lei. Então, já vejo isso como, vamos achar uma coisa do passado. Mas será que os animais merecem mesmo isso? Porque, vê, o boi, ele não puxa mais carroça, mas em compensação está servindo de alimento para as pessoas. Tá? O cavalo, ele já tem uma vida mais tranquila, que ele sabe que ele vai morrer de velho. Mas, não, vamos dizer assim, não chega a ser uma conclusão total, que nós, daqui a algum tempo, não sabemos nem se estamos comendo carne. Qual será o desfecho para tantos animais? Derivado da carne, eu sou um cara que eu procurei não comer carne, mas eu entendo. Se não tivesse a necessidade da carne da vaca, do boi, o boi aqui no Brasil nem teria mais. Não ia ter necessidade, né? Hoje tem território quase o tamanho de um estado só para cuidar de boi. Então, quer dizer, tem certas necessidades. É a mesma coisa que ele falou do cavalo. Depende do cavalo tem a vida também. Os caras passando na carroça aí, metendo a areia no bicho. Mas se tu filmar, hoje dá cadeia. Eles estão mais devagar agora. Em Petrópolis, aqueles carros, acabou tudo. Não, não, e outra coisa, a gente está produzindo mais para mandar lá para fora, ou seja, o mundo está comendo mais e o Brasil, pelo contrário, está comendo menos. Começou lá do polícia. Não é política não, é real. Não. Só de menos carne. Sim, mas... Vamos continuar aqui. Vou começar a falar meus podres. Agora, onde é que eu parei aqui que o processo... foi devagar, foi aquela parte daqui de baixo que a gente não entendeu o que ele quis dizer. É a pergunta que você fez de novo. Eu pedi para você refazer lá no fim. Porra. Não, mas é do lado de lá. Não, é aqui mesmo. Eles teriam, quem sabe, os trabalhos mais grosseiros isso aí. Se fosse na terra. Os trabalhos mais grosseiros que se fosse na terra. Quem o faria seria os próprios homens mais atrasados em duras provas. Vamos pular que esse não... Não, ele colocou uma condição, mas aqui ele está numa contramão. Ele fala uma coisa e coloca a outra. Esclarece mais. Os homens, nos mundos felizes, desfrutam da verdadeira felicidade. Os trabalhos a eles entregues são de ordem mental, de sorte que os animais fariam as demais tarefas sob a direção, é claro, de outros espíritos menos evoluídos dos que os que traçam planos. As lavouras, por exemplo, seriam tratadas por eles de forma maravilhosa e nesse passo de elevação receberiam dos próprios homens carinho especial e conforto redobrado em se comparando à terra. Agora ficou claro, né? Por exemplo, animais equivalentes ao macaco, em mundos superiores, fariam o trabalho que o pedreiro realiza em teu mundo físico. O serviço de abastecimento de águas, de esgoto, limpeza das residências e até mesmo a condução de veículos. Daí se pode concluir o quanto eles podem cooperar com os homens. Entretanto, eles não foram criados para servir aos homens eternamente. No decorrer do tempo, o próprio progresso impõe esses animais na escala dos homens, talvez em outros mundos, em que passam a nascer e onde irão colher que plantaram na retaguarda. É para se notar a bondade de Deus, não escolhendo somente alguns para a felicidade. O Senhor, através do tempo, colocará todos os reinos na plenitude dos gozos da vida, e os homens, neste plantio incessante, alcançarão os reinos dos anjos, na verdadeira glória de Deus, conscientes dos seus deveres como agentes mais diretos das belezas mortais da criação. Tudo se dá pela lei de progresso.
A semente divina vai crescendo e despertando cada vez mais os talentos em formação de sols dentro da alma. É importante reconhecermos que não podemos viver somente no futuro, mas observarmos as nossas obrigações do presente. As revelações dos outros mundos venturosos podem despertar a ansiedade dos homens para viver do modo que eles vivem lá, sem condições morais e espirituais para tais vivências. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Isso aí foi Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 3:16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E mais adiante, nos refere o mesmo Paulo, desta vez falando aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 6. Pois, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor assim andai nele. O Senhor assim andai nele. Podes notar que Jesus é o regulador das nossas necessidades espirituais. O que recebemos de Jesus pelo seu evangelho, devemos andar nele para a glória de Deus. A ânsia da humanidade em querer saber como se vive nos mundos superiores pode lhe trazer enganos. Deves viver conforme traçou Jesus. E ele finaliza: a vida, desde a matéria primitiva até os anjos, é regulada, e a subida é de degrau a degrau. Essa é a lei do progresso, lento, por vezes, mas constante. Ou Que assim seja, seja. até essa evolução, você não pode fazer ela mais do que Deus te permite aquela capacidade de evoluir. Toda ela vem no tempo. Então, tudo que a gente está vivendo agora no mundo, aqui agora, a gente tem que passar através dessa experiência, vai juntar tudinho, jogar no pacote e lá na frente a gente vai tirar coisa positiva desse momento que a gente está vivendo. Assim como em outros momentos que a gente teve. Pandemia, tsunami, tudo isso daí foi experiência para o mundo, para a gente lá na frente refletir, tá entendendo? E desenvolver com isso, com todas essas grandes coisas que tiveram. A Segunda Guerra, tudo isso. No momento que você vive, você não pode tentar evoluir mais do que aquilo que você está evoluindo, porque você tem a capacidade de evolução, tá entendendo? Então Deus, ele faz ali certinho, né? O arquiteto do universo, ele faz ali certinho isso para você evoluir degrau a degrau. Mas o importante, ainda mais desse grupo de estudo aqui que a gente criou, é entender que essas experiências é para sentir o que está entrando, que energia está entrando em mim, vivenciando essas experiências. É interessante, você falou em guerra aí, o filme A Vida é Bela. Pô, aquele filme ali é emocionante, né? Não é? Todo mundo chora. Porque é uma desgraceira tremenda, né? A Segunda Guerra Mundial, lá, a parte do pessoal que é todo escravizado. Pô, demais. Então, aquele filme mostra uma sensibilidade que fala, eu teria condição de interpretar dessa forma? É o Roberto. Roberto Benigni. Aí quer dizer, a interpretação dele é tu vê aqui, tu vê, caramba, e ele tem uma cara de bobo, de palhaço, aí quer dizer, tu já tu demora a se emocionar pelo lado cômico da fisionomia dele. Mas depois, quando ele é aprisionado lá pelos alemães e vive aquela... O filho, né? O filho ali, aquilo aí você fala, será que eu teria 1% dessa sensibilidade que ele tem de esconder esse terror por filho e botar uma realidade alegre? A visão que ele tinha do opressor. Ele não tinha uma visão de ódio, isso aí também é muito bom, ele não tinha uma visão de ódio do opressor. Eu não sei se ele não tinha ou se ele condicionava aquilo tudo para deixar o filho tranquilo, né? Ele nunca passava no filme a visão dele de ódio pelo opressor, pelos soldados alemães, ele não passava a visão dele de ódio. Quem não viu, vê. Esse filme aí está em qualquer plataforma. Esse filme é antigo. Mas é um filme muito bom. Muito bom. Muito bom. A Vida é Bela. Fantástico, cara, fantástico. E aí, algum questionamento? 5 minutinhos ali. Alguma colocação? Só não vamos passar dos 5, porque daqui a pouco essa discussão começa a abrir e pronto.
Alguém quer Mas se fazer? não tiver isso, Não tem a reunião, né? não é. Perde a Tem reunião graça. própria para isso. Perde a graça. A de sábado a gente procura levar mais, mas a de hoje. Ah, então vamos fazer aqui um apelo aqui para a dona Denise voltar. Ela cria a contenda. Ela chuta o pau da barraca. Ela faz falta muito. Se não fosse. Eu estava pensando nisso aí no início de quando ela aqui chegou. Hoje, eu falei, poxa, tem que alguém falar alguma coisa, até eu mesmo Já falo. convidei. Porque Ontem eu bati um papo. É uma boa essa colaboração, né? De cada um de nós. Então nós fazemos aqui Fala aí, Carlos. Ninguém me entende. um grupo só, um grupo sólido também. Porque Sim. vamos dizer assim, a advertência, às vezes existe. Por exemplo, se eu não sentir que aquele sentido da exposição não me satisfeja a minha mente, eu procuro, coloco aí para qualquer um. Sim. Não é só o Carlos, não é só o Valdemir, qualquer um pode chegar, não, o plano é esse, ver se você entende. Eu demorei uma década ou mais para poder entender um fato aí que ocorreu. Eli, eu lembrei agora de Dona Mercedes. Cara, é café pequeno, perto da Dona Mercedes, fala. Não. Então, aquela é exata, né? Agora o Wanderlei foi falando mais. Não pode existir para nós negócio de aborrecimento. Pode existir uma discórdia mental, coisa e tal, mas depois bota a coisa no lugar, aperta o parafuso e está tudo certo. Então, deixa eu falar o que eu penso. O Carlos, ele acho que todo mundo aqui tem capacidade, tem inteligência, sempre comentei isso lá fora, que é incrível vir estar aqui. Mas o Carlos, ele tem uma forma de absorver, que às vezes é só o que ele pensa, o nosso entendimento, deixa eu falar. Deixa ela terminar hoje, pô. A forma que a gente entende aqui. Então, dá a impressão que ele não aceita nossas opiniões ou a opinião de outras pessoas. Então, aí, conforme teve aquele dia que aconteceu aqui, a gente ficou meio que sem entender. Quando eu vi a última reunião de vocês, eu vi no sábado, eu comecei a entender como é que funciona entre vocês. Porque a gente que está de fora, deu a entender que tinha uma coisa meio pessoal. A gente está chegando agora. Dá a impressão que estava realmente havendo alguma discórdia, que ele não deixa falar e ele não, opinião não entende. Mas depois que eu vi a última reunião, que eu comecei a entender, vocês conversando aqui, eu falei, cara, eles estão de acordo, eles se entendem daquele jeito ali. Então, talvez pra gente, parecia que era uma briga, que você não concorda com o que ele fala, não deixa o outro falar. Mas depois eu fui entender, eu falei, não, agora eu estou começando a entender como é que funciona o grupo de vocês. Entendeu? Como é que a forma que vocês pensam entre vocês, assim, a forma que vocês se respeitam. Mas pra gente que está chegando agora, foi meio que um susto. Sabe o que eu não conto pra igreja? É na porrada. Sabe o que eu não conto pra igreja? Porque o cara tá lá no púlpito, ele pega uma ideia e você não tem contestação. Aí tem um amigo meu, ele chamava de crente rebelde. Aí ele me levou pra todo mundo, quando eu tava com a minha última mulher. Eu cheguei lá pra pregar. Os evangélicos, todo mundo chama o irmãozinho. Ou seja, todo mundo quer se libertar. Quando o cara bota uma ideia e você contesta a ideia do cara, mas não é contestar por contestar, é contestar pelo teu ponto de vista, e daí você vai ver a discussão. O mundo ele é assim. Não adianta o cara chegar no ponto uma ideia, não pode ser assim. Vamos terminar. Depois a gente termina lá, Carlos. Até a gravação. Vai lá, a prece final aí. Então vamos fazer? Então vamos todo mundo reunir o nosso pensamento, concentrando na imagem do Mestre Jesus, criando esse feixe luminoso e que possa chegar à pátria superior. Mestre Jesus, agradecemos pela essa manhã dominical, esse dia maravilhoso, essa temperatura gostosa, e que todos aqui possam ter compreendido esse banquete espiritual aqui formado, que todos possam ter se saciado e que a paz seja resultante desse encontro. E assim pedimos autorização para o término dessa primeira parte do encontro. Que assim seja.